Bom dia, pessoal. Enfim, vamos dar continuidade à disciplina de zootecnia de pequenos animais. A gente já concluiu todo o conteúdo de abelhas, né? E agora a gente vai iniciar a última cultura que veremos nessa disciplina, tá? Que é a avicultura. Então, essa aula de hoje vai ser assim mais uma introdução, uma conversa que eu vou ter com vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que é a avicultura. Como vocês já sabem, essa disciplina é ministrada por mim, professora Tamires, que sou zootecnista, e pela professora Simone, que é veterinária, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os objetivos dessa aula? Abordar os principais aspectos que introduzem a criação de aves de corte, né, que é o que a gente fala com aves que são para comercializar a carne, e aves de postura, que é as aves que produzem ovos. Assim como alguns conceitos, alguns objetivos e alguns métodos a gente vai falar também nessa criação de aves, tá? Bom, o que veremos nesta aula? Definição de avicultura e quais são as suas principais modalidades, qual a classificação científica, como que são as teorias do surgimento das aves, a importância da avicultura na economia, os sistemas de criação que possuem na avicultura, a anatomia tanto da galinha quanto do ovo. Porque eu falo galinha? Porque o que a gente vai trabalhar são aves comerciais, né? Que são de produção. Então vai ser galinha, frango, galo e o choco, que é um manejo, né? Um método que a gente utiliza muito em galinhas poedeiras. Beleza? Bom, então, o que é a avicultura? A avicultura é a criação de aves domésticas, ou seja, a arte de criar e multiplicar aves, criação regular de aves e etc, tá? Qual é a principal finalidade? Produzir aves de ornamentação, então entra todos esses pássaros que são legalizados, né, pelo IBAMA, das pessoas criarem aves de ornamentação, tem que ser liberado pelo IBAMA, e aves de companhia, e aves de produção também. Então, a finalidade é tanto ornamentar como um hobby de criar aves e aves de produção, que aí pode entrar aves de postura e aves de corte, que foi o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. Entre as espécies criadas na avicultura, destaca-se o frango, que a gente trabalha com frango de corte, no caso, tá? E aí vem o frango de corte e as galinhas poedeiras. Em muito menor escala, também são criadas aves como perus, patos, gansos, codornas, avestruzes. Todos esses são utilizados também na comercialização. Muitas pessoas comem, principalmente aqui no Pará, por exemplo, tem um costume de comer o pato no tucupi. No Natal, as pessoas têm o costume de comer perus. Em alguns restaurantes servem muito avestruz, restaurantes mais refinados. Desculpa. E as codornas também, elas entram aí em alguns casos de comercialização. Tá, então quais são as nomenclaturas que a gente dá para a criação de algumas espécies de aves? Por exemplo, vocês sabem como a gente dá o nome para a criação de avestruz e de pato, codorna, peru, tá? Porque quando a gente fala avicultura, a primeira coisa que a gente vem em mente é a criação de frango, galinha e galo. E tá correto falar isso. Mas tem algumas espécies que é muito característico. Por exemplo, criação de avestruz, estrutiocultura, tá? Criação de codorna, coturnicultura. E a criação de pato e peru, alguém sabe? Então, a criação de pato a gente chama de criação de pato. E criação de peru, criação de peru. A gente não vai falar patoticultura e nem perucultura, tá, gente? Mas como eu falei para vocês, o que a gente vai mais utilizar é a avicultura, criações de galinha caipira, criações de aves de granja de corte e de postura, tá? Inicialmente, antes de iniciarmos de fato falar só sobre os manejos de avicultura, a gente vai conhecer um pouco sobre as aves.
as galinhas no caso, né? Que é o que a gente vai mesmo enfatizar. Então, qual é a classificação das galinhas? O reino é o Animalia, porque eles são animais. O filo é Chordata, por terem a presença de coluna vertebral. A classe é Aves, ordem Galliformes, família Phasinidae, gênero Galos e espécie Galos. E a subespécie é Galos domésticos, porque são animais que foram domesticados. Ou seja, a gente utiliza a produção desses animais. A gente consegue conter esses animais, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a avicultura também incluía aves de companhia e aves de ornamentação? Então, as calopsitas, os passarinhos que as pessoas cultivam em casa, com fé em Deus, são liberados pelo IBAMA, eles vão ficar fora dessa, tá? Então, a gente vai trabalhar só com animais de produção de fato. Mas e aí? Você já perguntou como tudo começou? Então, quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Essa é a grande pergunta para iniciar nossa aula de avicultura, né? Eis a questão. Tá, mas e aí, professora? Qual que é a origem dessas aves? Existem duas teorias. A teoria religiosa, onde acredita-se que Deus criou dois seres, né, um macho e uma fêmea de cada espécie, e algumas teorias científicas. Só que hoje a gente vai trabalhar apenas com a teoria científica, tá? Então, Charles Darwin, ele tem uma teoria científica da evolução dos seres vivos, né, incluindo as aves. Então, uma grande curiosidade aí. Sim, Charles Darwin apoiou a ideia de que as aves elas foram originadas pelos dinossauros. Então, se ela veio dos dinossauros e os dinossauros são ovivíparos, ou seja, eles nascem através de ovos, então supostamente quem veio primeiro foi o ovo e não a galinha, tá? Aí, ou seja, todos os animais sempre vêm dos dinossauros. Aí a galinha tá aqui respondendo, é isso aí, meu chapa. Gente, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me mandando e-mail, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Então, a origem das aves veio desde da pré-história. Em 1861, lá na Alemanha, alguns paleontólogos, eles conseguiram achar um fóssil de um dinossauro e que ele tinha algumas penugens. Esse fóssil foi denominado de Archaeopteryx e ele é considerado como o maior antepassado da maioria das aves, inclusive a galinha. Tá, então a gente já sabe mais ou menos a teoria religiosa, a teoria científica, de onde foi que surgiram a ideia dessas aves. Mas e aí, como iniciou a domesticação da avicultura para poder ser cultivada essas aves? Então, a maioria dos pesquisadores afirmam que a galinha foi domesticada no continente asiático. E a maioria sustenta a teoria de Darwin, de que todas as raças existentes têm como origem o Gallus banquiva, chamado de Gallus, que até hoje habita as selvas da Índia. Esses galos, essas raças existentes lá na Índia, que a gente é considerado galos selvagens, eles ainda conseguem manter um voo, coisas que os domesticados hoje não conseguem, tá? Foi domesticada primeiramente como um animal de briga ou como objeto de ornamentação. Por quê? Porque era uma distração para reis que existiam naquela região. Então, eles colocavam esses animais para brigar só para ter uma distração. O que se até hoje a gente vê, não sei se vocês conhecem, mas até hoje existem alguns locais que existe essas brigas de galo, que são as famosas rinhas de galo. Mas somente no final do século XIX a carne e os seus ovos passaram a ser realmente apreciados. Beleza? Beleza, então vamos lá. E a evolução da avicultura? Muita gente me pergunta, professora, anos atrás o frango era muito pequeno,
a gente passava tempos para poder engordar um frango. Hoje a gente vê esses frangos de até de 4, 5 quilos lá para vender esses frangos de granja. Então, a evolução da avicultura, né, a evolução dos frangos de corte, eles passaram de em torno de 56 dias de criação para hoje em torno de 28 dias. Então, desde a hora que ele eclode lá do ovo até o seu abate, hoje são gastos em torno de 28 dias. Então, isso ocasionou muitas reduções do custo da produção desses animais. Mas e aí, professora? Eis a questão: o frango recebe ou não hormônios? Essa é uma pergunta que todo mundo vem me questionar. Não, gente. Os frangos, eles não recebem hormônios, tá? Os frangos, eles produzem hormônios como qualquer outro ser vivo. A gente não produz hormônios, os frangos também. Mas, professora, como que explica isso? Olha, lá em 1900, na década de 90, tinham vários pesquisadores que de fato estavam injetando hormônios nos frangos, fazendo uma pesquisa com hormônios em frangos para ver esse crescimento. Só que esses frangos só começavam a crescer depois de ser acrescentado esses hormônios, coisa de 90 dias. Ou seja, não era viável eles aplicarem esse hormônio para eles terem um resultado satisfatório, tá? Outra coisa, um hormônio, uma dose de hormônio é muito cara. Então não compensava eles aplicarem hormônios nesses animais para que eles crescessem, tá? O que se hoje utiliza para melhorar o desempenho desses animais são antimicrobianos que vão matar alguns micro-organismos que se alimentam de alguns nutrientes que os frangos ingerem. Eles matam alguns desses micro-organismos dentro do frango, né, com antimicrobianos, mas não se utiliza hormônios. E as pessoas, esses grandes produtores, eles não utilizam hormônios, não é porque eles são bonzinhos, não. Eles não utilizam hormônios porque não é viável economicamente, beleza? Mas e aí, como é que fez esse frango crescer tanto? Foi graças à evolução também às pesquisas realizadas em universidades, institutos, pelos grandes pesquisadores. Graças a essas pesquisas, na parte de sanidade, de nutrição e no manejo, foi que a gente foi adequando esses animais para que eles gastassem menos energia e assim conseguissem converter mais os nutrientes em carne, no caso, tá? Outra coisa foi a seleção que esses animais foram sofrendo à medida que os anos foram passando. Então, eram-se observados as galinhas que colocavam mais ovos, os galos mais pesados, as galinhas mais pesadas colocavam esses animais para cruzar e, consequentemente, os filhotes desses animais iam ter um desempenho melhor, porque eles estavam passando por uma evolução, eles estavam sendo selecionados. Estavam sendo selecionados os melhores genes daqueles animais. Tá tranquilo? Então, quando alguém perguntar para vocês se os frangos recebem ou não hormônios, por favor, respondam que não recebem hormônios. Beleza? Algo que assim acontece muito são algumas fraudes. Por exemplo, quando o animal chega para ser comercializado, já lá no, no, no comércio mesmo local, algumas pessoas estão injetando água por debaixo da pele desse animal e colocam esses animais para congelar. Porque quando vai vender, aquela água vai pesar, aquele gelo que se faz por dentro da pele desse animal vai pesar. Então eles irão vender aquele animal por um preço mais elevado. Mas aquilo ali não é hormônio, aquilo ali é uma fraude que alguns comerciantes fazem. Então, quando vocês forem comprar frangos, tentem comprar esses frangos, eles descongelados, tá? Para vocês não pagarem um valor que não seja real da carne. Tranquilo? Deu para entender? Espero que sim. Então, cerca dessa evolução, 15 a 25% está
coerente com o aumento da sanidade, da nutrição e do manejo, e 80 a 85% foi a genética, tá? Então, essa seleção que eu acabei de falar para vocês.